Shalom, boa tarde. Hoje é dia 15 de Sivan, 5.783. Estamos hoje no dia 4 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje é o primeiro dia para o Shabat, é o primeiro dia da semana. Então nós estamos em Yom Rishon, né, o primeiro dia da semana. E como primeiro dia da semana temos uma nova Parashá, né, para estudarmos. Então esta semana nós estamos aí com a Parashá Bechalotecha, né, e a Parashá Bechalotecha, dentro do ciclo 5.783, nós estamos na 36ª porção. E dentro do livro Bamidbar, no deserto, nós estamos na nossa terceira porção dentro do livro Bamidbar. Então essa terceira porção do livro de Números começa com o momento em que Deus pede a Moshe para instruir a Aharon como acender, né, as luminárias da menorá do Mishkan. Então, acender, Bechalotecha. Continua com as preparações finais para a partida do povo judeu do Monte Sinai e os acontecimentos que tiveram lugar nas primeiras paradas no deserto, né? Vamos ter aí uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Acender a chama da alma, que é algo muito importante dentro desse aspecto aí, né? Então, vamos ver os comentários, né, de Rashi, entre eles os comentários dos nossos mestres e sábios, Maimônides. Então temos uma semana cheia para podermos ver sobre Bechalotecha, baseado também em Provérbios, né, Mishlei, capítulo 20, verso 27, onde fala: a alma do homem é a lâmpada de Deus, né? E por que fala isso, né? Porque a nossa alma é luz. Então a nossa alma é uma energia muito forte, né? Por isso a nossa alma que Deus criou, ela é eterna, né? Porque isso faz parte da centelha divina. Cada ser humano tem a sua centelha divina, né? Então, dentro desse aspecto aí, é onde que nós precisamos ascender e ascender. Ascender, né, significa elevar-se, e acender a chama, né? Nós vamos estar falando sobre isso dentro dessa semana sobre Bechalotecha. Hoje é 4 de junho de 2023, 15 de Sivan, 5.783, e dentro da história judaica, né, a data de hoje, né, 15 de Sivan, marca o nascimento e o falecimento de Yehudá, o quarto filho de Yaakov e Leia, né? Então, antes da Era Comum, em 1565, né, foi a data do nascimento de Yehudá, e o seu falecimento em 1466, antes da Era Comum, né? Yehudá, ele nasceu em Harã, a 15 de Sivan, do ano de 2196, a contar da criação, e antes da Era Comum, 1565, ok? E ele faleceu na mesma data, após 119 anos do seu nascimento, e aí o seu falecimento ocorreu no Egito. Yehudá aceitou a liderança tanto na venda de Iosif como escravo, quanto nas tentativas posteriores, né, dos irmãos para encontrá-lo e libertá-lo. Ele liderou todos os irmãos dentro desse aspecto. Então Yaakov entregou a liderança de Israel a Yehudá, proclamando: o cetro não se afastará de Yehudá, nem o legislador de entre seus pés, até que Shiló aconteça, né? Shiló é uma expressão para Mashiach. Então aqui, na bênção de Yaakov para com Yehudá, a bênção já está dizendo de uma profecia, que é a profecia do quê?
que não se apartará o cetro da casa de Judá até a revelação de Shiló, até a revelação de Mashiach. Então, este é um dos grandes aspectos, porque Mashiach, ele vem da descendência de Judá. Davi vem da descendência de Judá. O justo Mashiach, ele vem da descendência de Judá. Entendeu? Então, a bênção de Yaakov já está realmente, por assim dizer, recheada de profecias exatamente para os últimos dias, né? Então, por isso, Mashiach, ele tem que vir da descendência de Yehudá. Isso significa que de geração em geração, né, o sêmen de Yehudá vem sendo passado de geração em geração até chegar Mashiach, ok? Sem o sêmen não há como ter parte com Yehudá, ok? Então não existe uma obra sobrenatural em que uma mulher fica grávida, né, sem o sêmen. É impossível uma mulher ficar grávida sem o sêmen. Por isso Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea. E é por isso que está escrito em Bereshit, lá no começo, né? O homem deixará a sua casa, unir-se à sua esposa, à sua mulher, e não serão mais dois, serão um só, né? E aí vai obedecer aquela ordenança, né, do Eterno, né, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, sem o homem e a mulher coabitar, não há como dar à luz a filhos, né? Isso não existe. É mais uma fantasia dentro da mitologia greco-romana, né? E essa mitologia greco-romana, ela tem, infelizmente, fortalecido não, ela tem infelizmente, né, infectado o mundo religioso das nações, né, de acreditar em algo que não é possível acontecer, só dentro da mitologia greca-romana, ok? Então, por isso, a bênção de Yaakov para Yehudá. O cetro não se afastará de Yehudá, nem o legislador de entre seus pés, até que Shiló venha, ou seja, até que os dias de Mashiach se revele, né? Então a casa real de David, assim como muitos dos grandes sábios e líderes de Israel, no decorrer das gerações da história judaica, traçam a linhagem até Yehudá, ok? No ano de 1927, da nossa era comum, o sexto Lubavitch Rebbe, né, Yosef Yitzhak Schneerson, né, que nasceu em 1880 e faleceu em 1950, ele foi preso pelos agentes da GPU, que é conhecida como a polícia secreta soviética da época, e pela Yevsketsia, que é a seção judaica do Partido Comunista, né? Essa seção judaica do Partido Comunista era um pessoal que ficava investigando tudo que se referia aos judeus. Então, essa seção judaica do Partido Comunista, né, ela era uma seção especial só para ficar vigiando os judeus, né? Para a cortina de ferro, né? Na época chamada, conhecida, né? A velha União das Repúblicas Soviéticas, né? Os judeus eram uma ameaça ao Estado, né? Devido à sua sabedoria, à sua espiritualidade. Então, eles fizeram, né, exatamente um partido comunista só para ficar vigiando os judeus. Então, esta é a história judaica na data de hoje, 15 de Sivan, dentro do aspecto da nossa história judaica, do nosso irmão mais velho, o povo judeu. Ok? Vamos mandar aí o nosso shalom no dia de hoje, né? Para a Eliana Ferreira, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, o Webster Rabelo, de Quixadá, Ceará, a Adriana Neres, a Márcia Araújo, Rio Claro, São Paulo,
a Maria Lúcia Monteiro de Fortaleza, Ceará, a Áurea Lisboa, né, e família lá de Belém do Pará, a Silvia Camacho Castelhanos, né, e família que moram na cidade de Puebla de Zaragoza, lá no México, né? Então nós temos aí uma visitante internacional, a Silvia Camacho Castelhanos, né, da cidade de Puebla de Zaragoza, lá no México, né, que manda saudações aí a toda a família Benenoor, né, que tem sempre acompanhado aí, né, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, né, as questões Benenoor no Brasil, e bem como a tarde com a Torá, ok? Então, a Silvia e família, o nosso Shalom Shavuotov. Também temos aí, né, lá outro visitante e família, né, internacional, que é o Iori Spence, né, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Ele mora na cidade juntamente com a sua família em Zandvoort, lá nos Países Baixos, né, mais conhecido como a Holanda, né, Amsterdã, que é a capital da Holanda. Então são conhecidos também como Países Baixos ou Holanda, né, mais comumente conhecida aí, né. Então a Ioiri, melhor dizendo, Spence, né, e família, ao nosso Shalom Shavuotov também. Temos aí também o casal Rosângela Santos e o marido Adelvino José dos Santos, a Maria Machado de Três Rios, Rio de Janeiro, o Lindenberg Santos de Recife, Pernambuco, né, e Albrecht, São Paulo, capital, e também o pessoal lá do Coração Judaico, né, que tem aí o canal, né, no Facebook, o Coração Judaico, né, que sempre está também, né, pela graça, valorizando aí a tarde com a Torá aí do Rio de Janeiro, Coração Judaico. Então, aos amados aí do Coração Judaico, Rio de Janeiro, também o nosso Shalom Shavuotov, ok? Nós estamos aí com a Miriam Barros, né, de Brasília, a Ludmila, lá de Portugal, né? Essa semana falamos do pessoal de Portugal, o Robson Lima aqui de Macatuba, região de Bauru, né? Também aqui com a família. Temos aí a Tiesca Matos, da cidade de Eusébio, no Ceará, juntamente com a família, que estão aí presentes, né? A Ludmila é lá por um mundo melhor, né? A sua identificação aí sempre dentro desse aspecto aí, ok? Temos aí, vamos ver aqui, vamos ver aqui quem mais está. Temos a Maria do Socorro Salles, também lá de Brasília, né, que está aí. O casal Arlan Tavares e Ângela Tavares também estão por aí. Quem mais está aqui? Vamos ver aqui. Ok. A Luciana Rodrigues, né, de Marília, que é a região. A Angelita Siqueira também está por aí, Baruch Hashem. O Daniel Duarte, Shavuotov, Robson, né? Vamos ver aqui. Baruch Hashem. Ok, à medida que for aparecendo aqui alguns nomes, nós vamos aí dando um shalom aí, ok? Hoje nós estamos então na nossa terceira paraxá, dentro do livro Behalotecha, e é a 36ª dentro do ciclo, né? 5.783.
Então, Behaloterá, ela está, né, essa paraxá está bem, bem alicerçada aí sobre Provérbios capítulo 20, verso 27. A alma do homem é a lâmpada de Deus, né? A alma é uma parte de Deus que está conectada ao próprio Eterno. É por isso que o ser humano, todo ser humano, ele tem uma centelha divina. Porque quando Deus ele criou Adão Rishon, que significa o primeiro homem, né? Adam Rishon, que é o primeiro homem. Então, quando ele criou o primeiro homem, que é o princípio de toda a raça humana, ok? Então, dentro desse sentido aí, quando Deus ele soprou, né, nas narinas, né, o fôlego de vida, e então aquele boneco de terra passou a ser alma vivente, justamente porque Deus ele compartilhou uma parte dele para com Adam Rishon, o primeiro homem. E todas as almas descendem exatamente de Adam Rishon. E isso significa que todo ser humano, independente o que ele é, se é bom, é mal, se ele é uma pessoa do bem, uma pessoa perversa, independente, todo ser humano tem uma centelha divina. Obviamente, quando a pessoa mais e mais vai se aproximando realmente de Deus, da sua palavra, a Torá, das 7 leis universais e as suas ramificações, mais e mais essa centelha divina, ela vai se irradiando por todo o nosso ser. E, obviamente, todo aquele que se afasta da luz, todo aquele que se afasta da chama da vida, essa centelha fica lá, adormecida, né, na pessoa, ok? E no dia da prestação de contas é Deus que vai decidir qual que vai ser o destino daquela alma. Se ela vai virar puff, né? Ou seja, tchau, apagou-se, vai deixar de existir para sempre. Então aí é uma questão de a alma X com Deus. Essa é uma questão de Deus, não nossa. Nós não temos aí o juízo definitivo para dizer pessoa não tem remédio, pessoa não tem jeito, seja ela quem for. Nós não podemos ditar essa sentença porque nós não sabemos o amanhã, só Deus sabe. Simplesmente isso. Então Deus sabe quem dos perversos ainda vai fazer techuvá. Nós não, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas análises que nós fazemos do próximo, ok? Então por isso, todo ser humano tem uma centelha divina e esta alma, ela está obviamente conectada com o próprio Eterno, né? No entanto, para que possamos apreciar os grandes benefícios, né, decorrentes desta conexão com Deus, né, é preciso realmente achar a posição correta do interruptor, né, entre aspas, assim chamado pelos nossos mestres, que deve ser desencadeada pelo apertar do botão, por assim dizer, apropriado. Ou seja, aquilo que nós vimos no dia de ontem, com referência ao nosso Rebbe Menachem Mendel, quando ele cita Baal Shem Tov. Quando olhamos para as pessoas, nós não podemos ficar limitados aos seus erros e defeitos. Nós precisamos procurar na pessoa alguma coisa que possa conectá-la com Deus. Ou seja, fazer com que nós venhamos encontrar este interruptor na pessoa e apertar esse botão certo para despertar essa centelha divina que está na pessoa, para que ela possa acender, ou seja, se elevar e acender as suas chamas para poder servir a Hashem, ok? Então, foi essa missão que Baal Shem Tov explicou e proclamou, que todo judeu, sem exceção, está conectado a Deus e que cada um tem um interruptor dentro de si, o qual, se for procurado, será encontrado. Então, a partir do nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, que são lições aprendizados para as nossas vidas de Benei Noach,
que estamos cada vez mais nos fortalecendo no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então, dentro desse sentido aqui, o que Baal Shem Tov, mais uma vez, está trazendo para nós, no comentário aqui de Rashi, né, é que realmente nós precisamos procurar esse interruptor nas pessoas para que realmente ele possa ascender, elevar-se e ascender, iluminar realmente a sua vida e a sua jornada. Então esta é a mensagem transmitida, né, para nós aqui no começo da Parashá Bechalotecha, né, na qual Deus instrui a Aharão a acender as lâmpadas, Bechalotecha, acender as lâmpadas. Acender as lâmpadas significa encontrar o interruptor, né, ou o botão, por assim dizer, dentro de cada um, desencadeando o amor ardente que repousa dormente na alma do ser humano. Aharão, o sacerdote, ele representa os líderes judeus de cada geração. Então, Aharão, a partir de Aharão, e nesse momento em que ele vai para Bechalotecha, né, para acender as luzes, então isso significa que Aharão, ele é de fato o líder que representa todos os líderes judeus de todas as gerações até Mashiach. Então esse é o nosso Kohen Gadol, este é o sumo sacerdote, Aharão. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Dessa forma está bem representado por Aharão, que é o líder da nossa geração, né? A referência espiritual máxima da nossa geração, o qual nos diz que a revelação de Shiló será para esta geração, porque esta é a última geração sem Mashiach, e Mashiach há de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vê, amém, ok? Então, o que nós precisamos realmente, à semelhança de Aharão, que nós precisamos valorizar o nosso Kohen Gadol interior. O nosso Rebbe Menachem Mendel, em outras mensagens, trouxe para nós essa palavra, que nós precisamos realmente fazer com que o nosso Kohen Gadol interior, o nosso sumo sacerdote interior, do nosso Mishkan interior, possa de fato ascender, elevar-se e ascender cada vez mais realmente a nossa imuná e o nosso bitachon, a nossa fé e a nossa confiança em Deus, para seguirmos em frente, levando, disseminando, espalhando, expandindo realmente o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, o conhecimento de Deus, da sua unidade, da sua unicidade. Não há outro Deus além do nosso Deus, o Deus dos hebreus, dos judeus, como queira, o Deus de Israel, etc. e tal, né? É o Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, dessa forma, a responsabilidades que nós temos, por quê? Porque cada geração ela foi dotada por Deus com talentos. O nosso Rebbe Menachem Mendel, cheio dos seus talentos, e nós, emissários do nosso Rebbe, através do emissário do Rebbe Yaakov Gerenstad, do nosso rabino ortodoxo, do Rabat, né? Como emissários, nós temos essa responsabilidade de podermos receber realmente, né, a graça do soberano dos mundos, que são os dons, são as nossas, os nossos atributos, para servir a Hashem cada vez mais. E levarmos isso à frente para olhar para as pessoas e encontrar o melhor delas, e não o pior. É isso que está dentro da mensagem sobre o pó e as pedras. Quem não consegue passar além da poeira ou além das pedras, nunca vai descobrir os diamantes, né? O ouro, a prata que há por debaixo das
pedras e do pó, né? Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele sempre disse que contar diamantes não se cansa, né? E era o que ele fazia, ficando praticamente em pé todo dia, do primeiro dia da semana, quando ele estava ali recepcionando as pessoas, né? À entrada da sua residência. Então, dessa forma, ao encontrarmos o interruptor, né? Nós precisamos conectar com a sua caixa de força, por assim dizer, que é realmente a sua centelha divina, que é, de fato, a sua questão espiritual interna. Então, o sumo sacerdote, quem acendesse tradicionalmente a menorá, essa mitzvah poderia ser válida, mesmo se realizada por alguém que não fosse um sacerdote, segundo o Talmud Yomá 24b. Daí nós aprendemos que a tarefa de acender a lâmpada dentro dos outros não pode ficar por conta apenas dos líderes espirituais ou os líderes das comunidades, das sinagogas Benei Noach, né? Cada pessoa, até mesmo as não sacerdotes, entre aspas, tem a responsabilidade de tentar achar o interruptor na alma de seu irmão judeu, na alma de seu irmão judeu para judeu e Benei Noach para Benei Noach. Então a pessoa nunca sabe o que desencadeará a conexão. Talvez uma única palavra abrirá a fonte interior da alma do outro. Então, por isso que é importante realmente nós estarmos disseminando cada vez mais aquilo que é bom e agradável. Nós não precisamos ficar perdendo tempo de ficar arrumando, ou olhando, analisando, ou até mesmo, às vezes, acrescentando defeito nas pessoas. É perca de tempo isso daí. O que nós precisamos é fazer isso daqui, baseado em Aharon, o Kohen Gadol. É procurar na pessoa algo de bom. É procurar na pessoa o interruptor, para poder fazer com que a sua centelha divina venha acender no seu interior, para elevá-lo no serviço a Hashem. Então, quando você perde tempo em ficar criticando os outros, ou fazendo piadas sobre os outros, você está perdendo um tempo precioso, no qual Deus confiou a você algo tão sublime e tão elevado. Contar diamantes depende de você. Quanto tempo a pessoa deve continuar acendendo a alma do outro, depois que este parece já ter sido inspirado? Então, aquela mesma questão, a pessoa começa a sua jornada monoteísta dentro do movimento Benei Noach Brasil, com as comunidades e sinagogas Benei Noach regionais pelo Brasil afora. Então, aquele que começa de novo, obviamente, ele vai ter mais erro do que acerto, porque ele está iniciando a sua jornada. Mas se você que já está há algum tempo, não tem paciência, não consegue sustentar o mais fraco, porque ele está nos primeiros passos, então você não consegue nem sustentar a si mesmo. Você não consegue se suportar a si mesmo. É por isso que você não suporta o outro. Porque, como diz os nossos mestres, né, você vê, você enxerga os seus erros nos outros, e você é intolerante consigo mesmo. Não é com aquela pessoa. Você é intolerante consigo mesmo. Então você precisa também, né, ascender, elevar-se e ascender no seu serviço para o eterno. Então, quanto tempo isso leva? Isso também pode ser aprendido da maneira como Arão acendia as lâmpadas, que era até que a chama suba por si mesmo, conforme Rashi comenta sobre o versículo 2 do capítulo 8, que é a nossa paraxá, né? Que é a nossa primeira aliá de hoje, né? Capítulo 8, do verso 1 ao 14, né? Então, onde fala lá no verso 2, né? Fale a Arão e lhe diga, Deus falando a Moshe para falar a Arão. Quando você acender as lâmpadas da menorá,
Os pavios devem estar em ângulo, de modo que as 7 lâmpadas lancem suas luzes em direção à lâmpada central da menorá, né? Então, aqui, Rashi ele comenta, até que a chama suba por si mesma, ou seja, até que a chama ela se sustente por si mesma. Quando você pega uma vela, por exemplo, e você acende aquela vela, na hora que você encosta o palito de fósforo aceso no pavio, ele pega fogo, mas ele não está mantendo a chama ainda por si só. Então, quando você traz o palito aceso no pavio da vela, você percebeu que acendeu, você não pode tirar imediatamente o palito aceso. Você continua sustentando o palito aceso ali no pavio, até que você perceba que a chama ela já tem autossuficiência. E quando você retira o palito aceso, a chama ela subsiste por si só. Neste mesmo sentido é que realmente Rashi ele vem e comenta. Em outras palavras, nós temos que continuar a inspirar cada judeu, cada Benei Noach, até que cada um se torne uma caixa de força própria, ou seja, autossuficiente, de entusiasmo por todos os assuntos da vida judaica e da sua observância, né? Dentro da Teshuvá, da Tefilá, do estudo da Torá e seus mandamentos, do estudo das 7 leis de Noa e as suas ramificações, a Tzedakah. Então, enquanto a chama ela não se sustenta por si só, o palito aceso não pode sair, senão ele vai se apagar. Você entendeu? Senão ele vai se apagar. E aí é que está o problema. Você se torna negligente para com o seu próximo. E isso não é bom. Isso daí não é bom. Entendeu? Então, são cuidados que nós precisamos ter para podermos realmente fazer com que nós possamos ter união e unidade. Entendeu? Para que nós possamos ter união e unidade. Senão nós não andamos, nós ficamos parados, ficamos atrofiados ou qualquer coisa semelhante aí. Ok? Então, muito cuidado com isso. Vamos ver na prática como que isso acontece? Então vamos lá. Nós temos aqui uma vela e fósforo. Então vamos ver aí na prática o que significa isso, ok? Espero que não incendeie nada por aqui, viu? Ao vivo e a cores é cheio de surpresa também, né? Então, nós acendemos o palito. Esse palito aceso representa você. A vela, ou o pavio da vela, representa o seu próximo, o seu irmão Benei Noach. Você vai acender a ele. Você acende, você tirou o palito aceso, ele vai apagar. Ou seja, se você não der continuidade, não vai. Então você continua com o palito aceso encostado no pavio, até que ela possa subsistir. Eu assoprei aqui, viu? Desculpa. Aí você observa, até que ela possa subsistir por si só. Então, este Benei Noach que você acendeu a chama nele, ele vai fazer a mesma coisa para com outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Você pode observar que a chama subsiste por si só. Ela se mantém. Então é o cuidado que nós precisamos ter exatamente com quem? Exatamente com o nosso próximo que começa a sua jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Até que ele se mantenha por si só, porque aí ele vai ser entre aspas, um reprodutor de Benei Noach na sua jornada diária.
ok? Então é na prática, é assim, ok? Nós estamos apagando, assoprando, porque por causa da questão em si, mas quando se faz o acendimento das luzes, né, não se apaga, não se assopra, né? O palito aceso é colocado de lado até que ele se apague por si só, ok? E a vela até que ela venha se extinguir completamente. Deixa eu pôr com cuidado aqui do lado para não pegar fogo no sofá da dona Edna. É isso daí, ok? Então, esse é o sentido que Irache está comentando conosco aqui sobre essa questão do capítulo 8, que faz parte da nossa aliá de hoje, né? E Deus falou a Moshe dizendo, fale a Arão e diga-lhe, quando você acender as lâmpadas da menorá, os pavios devem estar em ângulo, de modo que as 7 lâmpadas lancem suas luzes em direção à lâmpada central da menorá. Justamente de acordo com esta e outras passagens, que a menorá original ela não é arredondada. Ela não é arredondada. Ela tem os seus ângulos, né, voltados para a barra central da menorá. São 3 braços de cada lado. O braço central, então as 3 hastes, né, elas estão voltadas para o centro. Ela não é arredondada, ok? Aquilo lá foi mais uma ilusão para os inimigos que achavam que poderiam roubar, né, numa boa a menorá do Beit Hamikdash, né? Então o que o general Tito levou para lá é uma réplica, né, arredondada e não a original. A original, ela, assim como a arca, elas serão reveladas nos dias de Mashiach, quando acontecer Shiloh, ok? Então, os nossos mestres falam que quando você acender as lâmpadas da menorá, na diretiva da Torá para acender as lâmpadas de menorá, o termo usado para quando você acender é Behaloterá, que literalmente significa quando você fizer subir as chamas. Os sábios expõem esse termo associado com os degraus, aonde a menorá está, a posição dela, né, das lâmpadas dela, né, dos seus 7 braços. O Kohen Gadol, ele precisa subir escadas para estar na altura das chamas, dos 7 braços, para poder acender os pavios, ok? Então ele precisa subir as escadas nesse sentido. Então quando você fizer subir as chamas, tanto as chamas no sentido daquilo que acabamos de falar e mostrar, como ele também subir os degraus, né? Que significa acender, subir e acender as chamas. Então, os sábios expõem esse termo associado com o subir dos degraus que estavam na frente da menorá, os quais os Kohen subia, enquanto preparava as lâmpadas. Como diz, né, Provérbios, Mishlei 20, 27, né, a vela de Deus é a alma do homem. Cada judeu representa uma vela das 7 velas do candelabro, ou das 7 chamas do candelabro. Porém, muitas dessas almas não brilham ou não iluminam todo o seu potencial. Então, assim, o acendimento da menorá é também uma metáfora para acender a chama divina na alma do homem, e assim, fazendo a alma irá reluzir brilhantemente com as luzes da Torá e dos mandamentos. Da mesma forma, o degrau que fica perante a menorá nos ensina que quando uma pessoa se engaja em acender a centelha divina do seu amigo, né, o judeu para o judeu e o Benei-Noar para o Benei-Noar, automaticamente o próprio acendedor também está ascendendo, está subindo, se elevando. Então, da mesma forma que o Kohen subia um degrau para preparar as lâmpadas da menorá, uma pessoa que aceita sobre si mesma acender e fazer brilhar a alma do seu amigo, do seu próximo, do seu irmão,
também é elevada espiritualmente em todos os aspectos da sua vida. Então, quer dizer, é melhor você procurar acender, né, a chama realmente da centelha divina que está na alma da pessoa, do que você ficar falando mal da pessoa, não é verdade? Porque você também se eleva, né? E quando você critica e põe mais defeito ainda por cima, né? Você, em vez de elevar-se, você afunda, e aí fica ruim a coisa. E a partir deste estado elevado, ela irá certamente se sair bem em sua missão de acender as lâmpadas da menorá espiritual. Ou seja, você precisa acender a sua menorá espiritual interior, onde está a sua centelha divina. Se você não faz isto, você está em apuros. Simplesmente por essa questão, você está em apuros, certo? Os nossos sábios também trazem para nós, sobre a mitzvah de acender a menorá, nos orientando da seguinte forma. Descreve, né, o que os líderes das 12 tribos, eles inauguraram o santuário, né, como nós vimos aí até o dia de ontem, né? Os 12 líderes fizeram as suas oferendas em unidade, representando toda a casa de Israel, os Benei Israel, o povo judeu. Depois, cada líder, durante 12 dias, um líder por dia, levava sua oferenda com vários itens, né? Que também nós vimos aí até o dia de ontem. E então, em todos esses aspectos aí, a preocupação era exatamente fazer com que a chama não se apague do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém, para que mantenha-se acesa, uma das preocupações, né? Manter sempre acesa a menorá, né? Então, Arão, ele era o líder da tribo de Levi, né? E, contudo, ele deixou de apresentar um presente similar, como os outros líderes o fizeram, os 12 líderes. Quando Arão estava sem oferecer, ele ficou mais na reserva. Segundo nossos comentaristas, eles falam que Arão, ele ainda se sentia envergonhado por causa do pecado do bezerro de ouro. Ele ainda estava com essa questão do bezerro de ouro, né? Então, por isso, ele se retraiu e não foi para fazer as oferendas como os demais líderes. Contudo, né, quando ele resolveu fazer a doação, então aí aconteceu exatamente as duas tribos, né, de Iosef, né, Efraim e Menashe, né, completaram os 12 tribos, então Arão ficou de fora. Então Arão não conseguiu fazer a sua doação, né? E dessa forma, né, os nossos comentaristas falam que Arão, como estava realmente ainda com aquele peso do pecado do bezerro de ouro, ao ver que se concretizou as doações, então aí Arão simplesmente lamentou, dizendo: ai de mim, realmente o Todo-Poderoso não perdoou pelo meu pecado do bezerro de ouro, né? Então Arão estava nesse sentimento, né? Nesses seus momentos que antecedia a Parashá Behaloterá, dele acender as luzes. Então, não apenas Arão, mas também toda a tribo de Levi sofria porque seu representante não oferecera a sua porção do sacrifício da dedicação do altar. Então, toda a tribo ficou preocupada. E agora? Né? O nosso líder não fez a oferenda, nós vamos ficar de fora? Como que vai ser isso? Mas, segundo Rashi e os demais comentaristas, tudo foi, na verdade, uma preparação da parte de Deus, que ele fez com que isso acontecesse, né? Arão se sentisse de forma
pesado por causa do pecado de ouro. Ele retardou para tomar uma decisão, e quando ele tomou uma decisão já era tarde, então ele estava sem poder oferecer a sua oferenda, né? Então aí ele se lamentou, toda a tribo se lamentou, e agora? O que vai acontecer? E é exatamente nesse momento que os nossos mestres falam que a verdadeira razão pela qual Deus impediu Aharon de participar desses sacrifícios é exatamente esclarecida por uma parábola. Então vamos a uma história, né? Como o nosso Rav Yaakov Gerenstrad sempre fala, antes de falar de tal coisa, vou contar uma história para vocês, né? Então aí ele vem com as histórias, né, e as parábolas, né? Então aqui nós temos uma parábola, né, que os nossos mestres trazem, né, dizendo que o rei, ele proclamou uma grande festa que seria realizada nos jardins do palácio, e aí ele mandou seus mensageiros que percorreu o país e convidou todos, né, e convidou todos publicamente a participar dos festejos. Então, né, as pessoas foram e participaram dos festejos ali nos jardins do palácio, né? Mas o amigo do rei, o amigo pessoal do rei, não foi convidado. Então ele se sentiu assim, que será que eu fiz, né? Que o rei me ignorou, né? Qual foi meu erro, né? O que aconteceu, né? Pô, eu participei do pecado do bezerro de ouro, né? Puxa vida, ai de mim, né? Então, ficou esse sentimento aí, né? Então, ao findar as festividades, ou seja, quando findou o 12º dia, em que todos os líderes tribais ofereceram as suas oferendas com os vários itens, né? Então chegou o momento da, literalmente, se concretizar a santidade do santuário, né? A consagração do santuário. Então agora vem um momento realmente especial, que vai ser o acendimento das luzes, acendimento da menorá. Então aí o que acontece? O rei, quando findou as festividades, todos, né, foram embora. Aí então o rei fez o quê? O rei, ele mandou o seu mensageiro especial e particular e foi até a casa do seu amigo. E ali então o emissário do rei, né, o mensageiro, disse ao amigo do rei: a festa para as pessoas comuns terminou. Amanhã o rei dará outro banquete, somente para você. Ele deseja distingui-lo, pois você é seu amigo íntimo. Olha só que privilégio. Então, nesta parábola, né, realmente, Deus está mostrando aí a questão da preciosidade que o Kohen Gadol Aharon realmente tem para com ele. Então, similarmente, Deus não aceitou as doações de Arão, pois honra maior fora-lhe reservada. Ele receberia a mitzvah de preparar a menorá. Sua tribo, Levi, também receberia distinção especial. Seriam santificados como servos de Deus, numa cerimônia descrita no próprio capítulo. Deus consolou a Aharon dizendo: não se aflija, reservei para você uma mitzvah que sobrepujará as oferendas dos sacrifícios da dedicação. Você e seus filhos prepararão a menorá do tabernáculo no templo sagrado. Ou seja, esta festividade do dia seguinte, que seria, de fato, a consagração do tabernáculo, todo o povo de Israel estariam voltados para o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e todas as atenções estariam voltadas para Aharon e os seus filhos. Olha o privilégio que Deus reservou para o Kohen Gadol, Aharon e os seus filhos. Então, você e seus filhos prepararão a menorá no tabernáculo e no templo sagrado. A mitzvah do acendimento da menorá, ela será eterna. Vejam bem que
ao acendimento das luzes da menorá é eterna. Aí você pergunta, mas espera aí, se é eterna, Deus falhou. Porque o templo não existe mais, não se acende mais. Será? Será que Deus falhou? Vamos ver. A mitzvah do acendimento da menorá será eterna. Os descendentes de Aharon continuarão acendendo as luzes para iluminar o povo judeu e a sua jornada. E isto, os Kohanim conhecidos como Hashmonaim, mais popularmente conhecido como os Macabeus, instituíram a mitzvah permanente de acender as velas de Hanukkah. Então, quando nós, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, celebramos Hanukkah, nós estamos dando continuidade àquilo que Deus deu a Arão. Olha o privilégio que temos dentro desta questão. Nós estamos entre as nações, trazendo a luz de Arão, a luz do mexicão tabernáculo no deserto, a luz do Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Podemos assim dizer que nós não estamos deixando cair por terra, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, nós estamos ajudando a fazer com que o povo judeu não deixe cair por terra o acendimento da menorá que Deus decretou que seria eterna. No caso específico, é a menorá de 9 braços, 4 braços de cada lado, e a chama central, que é o 9º braço da menorá de Hanukkah. Por que a menorá de 9 braços e não a de 7 braços? Porque a menorá de 7 braços, somente no Beit Hamikdash é que pode ser acesa. E é por isso que os mestres falam que nós não podemos ter uma réplica de uma menorá de 7 braços como posse pessoal ou particular, ou dos lares. Porque é proibido fazer réplicas daquilo que está no Beit Hamikdash. Então nós podemos ter dentro dos nossos lares, dentro das nossas comunidades, bem como também das sinagogas Bnei Noah regionais, né? Uma menorá de 9 braços, mas não de 7 braços. Porque isso é a exclusividade do Beit Hamikdash. Entendeu? E outra coisa, somente o Kohen Gadol da linhagem de Aharon é que pode acender a de 7 braços. Entendeu? O que ombro a ombro fazemos com o povo judeu ao acendermos anualmente as luzes de Hanukkah é para que as chamas de Hanukkah, aliás, as chamas da menorá do Beit Hamikdash continuem sendo lembradas e espiritualmente não sendo apagadas. Continuem acesas espiritualmente. Entendeu? Então você é participante realmente desta graça bendita, Behaloterá, ou seja, quando você fizer subir as chamas da menorá. Então, nesse sentido, Hanukkah, que significa inauguração, continuará para sempre, enquanto que a inauguração dos líderes das tribos foi apenas temporária para aquele momento, para aquela ocasião, naquele tempo. Ponto. Deus usou um termo nada usual para acender a menorá, dizendo Behaloterá, quando você subir, ou quando você fizer subir, em vez de Behadliha, que significa ao acender, né? Então, dentre outras implicações, esse termo denota, né? Você será elevado. Cumprindo a mitzvah, então, tornam-se espiritualmente elevados. Então, Aharon, seus filhos, a tribo de Levi e todo o povo judeu
com o acendimento da menorá, tornam-se elevados. E quando nós, ombro a ombro com o povo judeu, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, quando nós acendemos as luzes de Hanukkah, nós estamos sendo parceiros de Aharão nessa jornada de expandir luz, trazer luz divina, presença divina, para que as trevas sejam vencidas e o mundo possa ser transformado na moradia de Deus. Ok? Então, quando nós acendemos as luzes de Hanukkah, no caso específico aqui, nós estamos dizendo não às trevas. Nós estamos dizendo não à iniquidade, à perversidade, por aí afora vai, de um mundo corrupto, sem freio, sem disco e companhia limitada. Nós estamos dizendo não, isso não. Nós queremos que cada vez mais seja estabelecido a vontade divina. E por isso nós expandimos luz semanalmente, que são as luzes de Shabbat. Quando temos as festividades, também as luzes servem para a mesma finalidade. E Hanukkah, sem sombra de dúvidas, para a mesma finalidade. Ou seja, quando nós acendemos realmente as luzes, né, seja qual for a época, o tempo, a estação, nós estamos fazendo com que, de fato, o mundo seja transformado na moradia de Deus. Então, por isso, uma outra história, né, que os nossos mestres trazem para espelhar essa realidade sobre Aharão, ok? Então, ele fala da seguinte história. Certa noite, um homem muito rico, ele disse ao seu amigo, um trabalhador simples e pobre, em comparação a ele ser muito rico, que jantaria em sua casa, ou seja, um homem muito rico, vai jantar na casa do seu amigo que é pobre, né? Então esse trabalhador, ele arrumou a sua casa da melhor forma possível, né? Deixou-a brilhando, né? Um modo de dizer, deixou ela um brinco, né? E preparou toda a comida, né? E iluminou a sala de jantar com as suas velas que ele tinha na sua casa. Porém, quando estava aproximando o horário do jantar, ele estava à porta, né, para esperar o seu amigo, o seu rico amigo, ou seu amigo rico, né? E aí, então, quando ele viu lá diante, no caminhar, né, ele viu aquele monte de tochas e luzes, né, vindo em direção à sua casa, e ele falou, é ele. Ele falou, mas que coisa, olha só um monte de tochas, né? Tá aparecendo o dia em volta dele. Então ele, o trabalhador, né, o anfitrião, ele ficou envergonhado, né, que as suas luzes eram luzes simples, né, eram velas simples, não tinha todo aquele, como diz assim, outra palavra aí, não é só aparato, né, não tinha todo aquele, está faltando o brilho não, não sou rico, mas está faltando glamour, aí, achei a palavra. Então, né, ele viu que as suas velas, as suas luminárias eram muito simples diante do glamour em que o seu amigo rico vinha vindo pelo campo, né, com aquelas tochas e luminárias ali que faziam que em torno dele ficasse como que um dia. Então ele rapidamente correu para dentro da sala, retirou as suas luminárias, né, e guardou as suas luminárias, né, que ele ficou com vergonha daquilo ali, né. Então, quando o seu amigo rico chegou e entrou ali na sala e disse para ele, você não estava me esperando? Não, claro que eu estava esperando o amigo. Então o rico disse, e por que você não acendeu nenhuma luz? Então você não estava me esperando? Aí então, né, aquele trabalhador simples, né, humilde, ele disse ao seu amigo rico, eu acendi, porém quando vi os resplandecentes de luzes em seu torno, mostrando o caminho para você chegar até a minha casa, eu fiquei com vergonha e eu apaguei minhas luzes e eu guardei. Então o amigo rico disse aos seus secretários, vamos assim dizer, os seus colaboradores, vocês estão dispensados, podem ir embora e leve com vocês as luminárias.
e disse ao seu amigo humilde: eu vou jantar com você à luz das suas luminárias, porque você é meu amigo. É assim que Deus realmente traz para nós esta mensagem. Deus, ele não precisa de luz. Deus, ele é a própria fonte inesgotável, infinita, sem limite, de luz, de energia. Mas aí Deus, ele fez ele fez com que as suas luzes diminuíssem, para que você e eu possamos resplandecer. Então Deus disse para os seus anjos, o seu séquito de anjos, de exércitos, miríades de miríades: recolhem as vossas tochas, recolhem as vossas luzes, porque convém eu estar junto com o meu amigo nesta luminária aqui, nessa simples luminária. Foi assim que ele fez com Arão, ao acender a menorá. É assim que Deus faz com cada um de nós, quando nós acendemos a nossa menorá interior. Deus, ele dispensa as suas miríades com os seus fachos de luzes, para poder fazer de você uma moradia dele, uma moradia de Deus. Ou seja, você é muito mais importante para Deus do que você imagina. E ele, o rico, por assim dizer, dentro da parábola, dentro da história, né, que tem fonte inesgotável de luzes e companhia limitada, ele dispensa, porque ele quer estar com você. Ele quer fazer de cada um de nós um amigo dele, um amigo de Deus. Então, por isso, realmente, dentro da nossa paraxá, dentro da nossa aliá, melhor dizendo, né, Deus disse a Moshe: Berhaloterá, você se tornará espiritualmente elevado, ascendendo a menorá. Eis porque eu lhe dei a mitzvah. Além disso, esse termo significa também: a menorá deve ser colocada sobre uma plataforma com degraus que conduzem até ela. E o Kohen precisa acender a plataforma, ou seja, ele precisa subir a plataforma para o acendimento, Berhaloterá, que significa quando você subir. E assim a mitzvah é cumprida, acendendo-se cada chama até que ela suba por si só, como nós mostramos agora de pouco com a vela, o pavio e o fósforo. Assim, Berhaloterá significa quando você a fizer subir, a fim de demonstrar que o Todo-Poderoso, ele não necessita de nossa luz. Ele ordenou que os 3 braços de cada lado do centro da menorá estejam inclinados em direção ao centro e não para fora. Apesar de Aharon poder enviar um de seus filhos para acender a menorá, o que ele poderia fazer, contudo ele não fez, porque ele cumpriu pessoalmente a mitzvah com o maior zelo e exatidão e durante toda a sua vida. Essa mitzvah, ela é tão querida aos olhos de Deus que é mencionada diversas vezes na Torá. A cada vez, novos detalhes sempre são acrescentados durante o longo estudo da Torá. Deus advertiu a Aharon a não subestimar a grandeza da mitzvah de preparar a menorá. Por causa da sua importância, não era realizada toda de uma vez. Ao limpar a menorá pela manhã, o Kohen limpava 5 lâmpadas e permaneciam 2 acesas. Partia então para outro serviço e só então limpava as 2 outras lâmpadas remanescentes. Dessa forma, o ato se estendia e atraía a atenção das pessoas que visitavam o pátio do templo, todos sempre atentos à chama acesa da menorá. Isso significa que
Você e eu, nós precisamos cumprir realmente a vontade divina, que é espalhar, expandir realmente cada momento da nossa vida as chamas da Torá. Expandirmos cada vez mais realmente a presença divina, trazer a presença divina e dentro desse sentido fazer com que se expanda o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Fazer com que cada vez mais nós possamos expandir a unidade e a unicidade de Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, para que nós possamos cada vez mais, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, estarmos aí difundindo, né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que o mundo seja transformado na moradia de Deus. E que a revelação de Shiló seja de fato para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Então, para finalizarmos o nosso famoso cafezinho da Edna, ó, a fumacinha saindo, ó. Não sei se você consegue ver aí, a fumacinha saindo, né? Quentinho da hora. Não é café fresco, não, é café quentinho mesmo, né? Então, Baruatá do Nailo Reino Meli Raulan, Shehakoni Riab de Valor. De forma análoga, Lehaim, saúde, vigor, vida longa. Baruch Hashem. Ok, amados? Conto também com as vossas preces para o nosso plantão da noite, né? Que nós possamos aí ser guardados como a retina dos olhos do nosso Hashem. E amanhã estaremos de volta aqui com realmente a Parashá Berhalotechá. Temos muita coisa ainda para aprendermos dentro desse sentido aí. Baruch Hashem. Até lá.